Há muito, muito tempo, aconteceu algo muito interessante. Preste atenção, pois isso que aconteceu há muito tempo irá acontecer aqui e agora. Um grupo de homens e mulheres cavalgava em seus cavalos, subindo uma montanha íngreme numa noite escura. Do céu veio uma voz: desçam de seus cavalos, peguem pedras e enchem suas bolsas, depois montem novamente e continuem a jornada. Amanhã de manhã, vocês estarão felizes e tristes ao mesmo tempo. Alguns desceram dos cavalos, outros não. Alguns pegaram muitas pedras, outros poucas, as colocaram em suas bolsas, montaram novamente e seguiram viagem. Quando o dia clareou, como a voz havia dito, eles estavam felizes e tristes ao mesmo tempo. Felizes porque com a luz do dia, quando olharam em suas bolsas, viram que não eram pedras, mas sim diamantes. E tristes porque não pegaram mais. Eu espero que ao terminarmos este vídeo, você se sinta feliz e triste. Eu estou aqui hoje para lhe mostrar o verdadeiro caminho dos diamantes. Espero que você fique feliz por estar levando alguns diamantes e triste por não ter pegado mais. Então vamos combinar algo? Vamos fazer destes minutos de vídeo o melhor que pudermos. Então se desligue de tudo e se conecta exclusivamente neste vídeo. E para mostrar o seu interesse, digite assim: eu vou pegar muitos diamantes. Apenas comente isso: eu vou pegar vários diamantes. Quando eu ver esse comentário, darei um coraçãozinho, porque sei que você é alguém que realmente tem foco no que faz, e por isso ficará rico. Agora que você já comentou, vamos continuar. Quero começar nosso estudo com uma frase muito importante. Se possível, anote isso. Nunca deixe o que você não pode fazer atrapalhar o que você pode fazer. A principal razão desse vídeo é renovar a sua esperança. Isso é crucial, pois começamos a perder a vida quando nossas memórias se tornam mais fortes do que nossas aspirações. Quando alguém começa a falar no passado, dizendo eu fiz, eu era, é sinal de que essa pessoa está se despedindo da vida. Portanto, ao renovar sua esperança, você percebe que pode estabelecer novas metas e sonhos. Agora tenho um desafio para você que está assistindo. Gostaria que você pensasse nas 3 coisas mais importantes que aconteceram em sua vida até hoje, desde o dia em que nasceu até agora, os 3 momentos marcantes e bons. Se precisasse escolher 3 momentos para representar sua vida neste planeta Terra, como o teólogo jesuíta francês Pierre Teilhard de Chardin disse: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Estamos aqui na Terra para vivenciar a experiência humana. Temos momentos bons e ruins. Não é à toa que nascemos chorando, porque sabemos dos desafios que enfrentaremos na vida. Este planeta não é um paraíso. Se alguém espera ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, está no lugar errado. Aqui temos momentos de felicidade e momentos não tão felizes. Faz parte da jornada, é como uma montanha russa. Nos momentos difíceis, sabemos que não vão durar para sempre, vão melhorar. E nos momentos bons, também sabemos que não serão eternos, vão piorar. Compreender esse conceito da montanha russa pode ser útil. Então, voltando ao desafio, pense em 3 momentos especiais de sua vida, marcantes desde o nascimento até hoje. Escolha 1, 2, 3 momentos. Vou supor que você já tenha esses 3 momentos em mente. Eu sei de uma coisa: pelo menos 2 desses momentos marcantes não foram planejados. Talvez o dia em que teve filhos, construiu uma família, ou o dia em que conheceu seu esposo ou esposa. Você não acordou um dia pensando: hoje vou conhecer alguém com quem me apaixonarei e me casarei, não é mesmo? Num dia que você não planejou, você conheceu alguém em algum lugar, conversou com essa pessoa, fizeram laços de amizades e depois se apaixonaram e se casaram. Quando você analisa sua vida, percebe que os momentos mágicos não foram planejados. Você estava fazendo uma coisa comum e, de repente,
algo extraordinário aconteceu. São esses momentos que chamamos de milagres, embora nem sempre os reconheçamos como tais. Por exemplo, você vai ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar e, enquanto espera na fila, alguém inicia uma conversa e você acaba recebendo uma dica que resulta em um grande sucesso financeiro, como ganhar US$ 1.000.000. Você foi ao supermercado por um motivo simples e sai de lá com uma ideia que pode mudar sua vida. No entanto, essa ideia só se concretizará se você mantiver a esperança no coração de que as coisas darão certo. Se você espera o pior, é melhor nem começar, porque provavelmente não terá sucesso. Como Henry Ford disse, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Se você acredita que pode, trabalhará para que isso aconteça e, eventualmente, alcançará seus objetivos. Mas se acredita que não pode, ficará paralisado e tudo o que você disse de ruim acontecerá. Assim como um bolo requer diversos ingredientes, a vida também precisa de vários elementos para ser plena. Um desses ingredientes essenciais é a habilidade de se comunicar e dialogar. No entanto, o primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem por si mesmo, sua autoimagem e o quanto você se valoriza. Ninguém pode dar o que não possui. Você não pode oferecer amor ao próximo se não ama a si mesmo. Não pode oferecer inteligência para os outros se não a possui para si. E não pode oferecer comunicação ao próximo se não se comunica consigo mesmo. Portanto, a primeira coisa que Deus espera de nós é que tenhamos amor próprio, que nos respeitemos. Isso é chamado de autoestima, é como nos vemos. E aqui está uma boa notícia. Autoestima e autoimagem não são materiais como cimento ou aço, são construídos através da linguagem. Ninguém está fadado a permanecer como sempre foi. Repito, ninguém está fadado a permanecer como sempre foi. Somos os únicos seres no planeta Terra com a capacidade de transcender. E você sabe o que é transcender? Significa começar de novo. Não importa o que aconteceu em sua infância, não importa o sofrimento. Até hoje, seu passado foi uma etapa necessária para chegar até aqui. Seu futuro é uma oportunidade para partir para onde quiser. Mas se você não perceber isso, seu futuro será apenas uma repetição dos padrões do passado. Quais padrões em sua família você gostaria de mudar? Porque assim como qualquer outra, sua família não é perfeita. Para se tornar médico, precisa estudar medicina. Para ser advogado, precisa estudar direito e passar no exame da OAB. Para ser jornalista, precisa estudar jornalismo. Mas para ser pai e mãe, basta o básico, ter relações sexuais e os filhos nascem. Assim, os pais, em sua maioria, não estão preparados para serem pais. Eles aprendem com os erros dos filhos. Assim como seus pais erraram com você, os pais deles erraram com eles, e você errou com seus filhos. Essa é a dinâmica da vida. Não se culpe por isso, é simplesmente como a vida funciona. Aprendemos com nossos erros. Com o segundo filho, erramos menos. Com o terceiro, ainda menos, se refletirmos sobre o que estamos fazendo de errado. O segundo ingrediente essencial na vida é a comunicação. Na era agrícola, os coronéis mandavam no mundo e seu poder era vitalício. Na era industrial, quem dominava eram aqueles com dinheiro. Mas hoje, meus amigos, a moeda mudou e muitos não perceberam isso. Agora, a moeda é o conhecimento. Você pode ser rico ou pobre em conhecimento. Porém, o conhecimento só tem valor quando aplicado, quando compartilhado de uma mente para outra. E isso é feito através do diálogo, da comunicação. Portanto, para os jovens que estão assistindo esse vídeo, a comunicação se tornou crucial tanto para o sucesso pessoal quanto profissional. É parte da natureza humana evoluir. Nunca encontrará alguém dizendo: vou pedir a Deus algo para piorar um pouco minha vida, porque está boa demais. Acredito que o Criador nunca tenha ouvido tal pedido de alguém que está assistindo esse vídeo, dizendo que a vida está boa demais e querendo um pouco de dificuldade.
Mas as dificuldades elas vêm para nos fazerem mais fortes. Faz parte da natureza humana crescer, evoluir. Assim como alguém escalando uma montanha em busca do topo, vocês, jovens, verão isso na vida. Alcançarão suas metas, farão suas faculdades, conseguirão emprego, serão promovidos, iniciarão seus próprios negócios. Isso faz parte. À medida que avançam na vida, talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo, a capacidade de se comunicar, de se expressar, de entender o outro. Claro, vou apresentar a você um modelo de diálogo que desenvolvi. É algo inovador que você provavelmente não encontrará em outro lugar. Deixe-me explicar o conceito primeiro. Se eu lhe der uma pérola agora, você provavelmente a guardará no bolso. Se eu lhe der uma segunda pérola na próxima semana, você também a guardará. E se eu lhe der uma terceira e última pérola daqui a 15 dias, você também a guardará. Se nos encontrarmos novamente daqui a 6 meses e eu perguntar sobre as pérolas, você provavelmente responderá algo assim: a primeira eu coloquei no criado mudo, mas alguém que arrumou a casa não percebeu e jogou fora. A segunda eu esqueci no bolso da calça que foi lavada e a pérola se perdeu. E a terceira eu guardei tão bem que acabei esquecendo onde. Você já escondeu algo de si mesmo? Guardou tão bem que não conseguiu encontrar depois? Isso acontece conosco. Agora imagine se eu lhe desse essas pérolas e um fio de nylon e instruísse a fazer um colar com elas e colocá-lo em seu pescoço. Se nos encontrarmos daqui a 6 meses e eu perguntar sobre as pérolas, você saberá onde elas estão. Você dirá: está aqui, transformei as pérolas em um colar. Meus amigos, as pérolas representam ideias. O mundo está cheio de pessoas que tiveram boas ideias e não as concretizaram. Ou pior, tiveram suas vidas arruinadas por elas. Você sabia que uma boa ideia pode arruinar uma família ou uma empresa? Isso porque mais importante do que a ideia é ter um modelo para garantir sua execução. Se você conhecer alguém com um bom modelo empresarial, seja em São Paulo, Tóquio, Nova York ou em Manila, na Filipinas, ou em qualquer lugar do mundo, essa pessoa terá sucesso nos negócios porque tem um modelo sólido. Vamos então montar o modelo de diálogo. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro é o boca-ouvido, o segundo, cérebro-cérebro, e o terceiro chama-se coração-coração. Antes de prosseguir, é importante fazer uma distinção. Ouvir e escutar não são a mesma coisa. Ouvimos com os ouvidos, mas escutamos com o cérebro. Você já foi a um restaurante e pediu água com gás, mas o garçom trouxe água sem gás? Você fez um pedido, ele trouxe outra coisa. Naquele momento, o garçom estava operando no nível 1. Nesse nível, ninguém é promovido. Você não conquista as pessoas e não progride na vida. Não importa as notas que tirou na escola, porque a escola fornece informações, mas a vida requer competência para agir. Imagine-se em Guarulhos, pronto para embarcar em um voo para São Paulo, Nova York. Se o piloto dissesse: eu não sou piloto, mas tenho muitas opiniões e li muitos livros sobre pilotar um avião, você permaneceria na aeronave? Não. Você quer saber se ele tem a competência para voar e aterrissar com segurança em Nova York. A vida exige competência para agir, pois o que cai na prova não é necessariamente o que se aplica na vida. Observe em sua cidade e encontrará pessoas que eram brilhantes na escola, mas hoje estão perdidas na vida. Por outro lado, encontrará aqueles que eram estudantes medíocres, mas hoje são excelentes empresários, contribuindo para a comunidade. Por quê? Porque sabem dialogar com o mundo, com a sociedade e aprenderam intuitivamente o poder da comunicação. Então, se me permite, vou começar a trabalhar nesse modelo, começando pelo nível 1, boca-ouvido, depois o nível 2, cérebro, e por fim, o nível 3, coração. Antes de prosseguir, quero afirmar:
Só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não há outro caminho. É fácil gostar de quem já gostamos. O verdadeiro desafio está em gostar de quem não gostamos. Decidir gostar de alguém de repente não resolve nada. Essa decisão é puramente irracional, não toca o coração. Se não gostamos de alguém, é difícil chegar ao seu coração. O caminho pode ser entender a pessoa, suas dificuldades, de onde vem, por que age de determinada forma. Finalmente, aceitamos a pessoa quando conseguimos dialogar com ela, quando estamos operando no nível onde algo acontece. Um exemplo disso é quando um pai está dando um sermão ao filho, mas suas palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. O pai não percebe que vem dizendo as mesmas coisas há anos, sem resultado, até causando rebeldia no filho. Quando falamos sem escutar, não é diálogo, é monólogo. O ditado popular diz: a palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor modo de educar um filho não é com sermões, mas sim com exemplos. Ele observará o exemplo e, com o tempo, incorporará isso em sua própria estrutura psicológica. Como mencionei em uma entrevista na televisão, um pai de 45 anos, conversando com um filho de 15 anos, o pai precisa entender que o filho nunca teve 45 anos, enquanto o pai de 45 anos já teve 15. Os pais precisam se nivelar com o adolescente para estabelecer uma comunicação eficaz. Eu só posso me comunicar com vocês se abordarmos um assunto que seja do interesse de todos. Se vocês têm outras preferências, preciso levar em conta o que interessa a vocês e iniciar uma conversa baseada nisso, não apenas nos meus próprios interesses. Assim como em uma loja, eu não organizaria a vitrine de acordo com o meu gosto, mas sim de acordo com o gosto dos clientes que desejo atrair. Por exemplo, eu tenho uma loja onde minha cunhada, que é decoradora, fez uma decoração sofisticada, mas eu vendo produtos populares. Se alguém que gosta da vitrine sofisticada entrar, pode não encontrar o que procura, e quem estaria interessado nos meus produtos pode se sentir intimidado para entrar. Nesse caso, a decoração sofisticada pode estar atrapalhando meu negócio. No diálogo e na comunicação, devemos modificar um pouco aquele ditado que muitos atribuem à Bíblia, que diz: façam para os outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Isso dá muito certo quando se refere a algo espiritual, mas quando se fala de comunicação, a frase é mais adequada assim: faça para os outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Por exemplo, se eu te convidasse para jantar em minha casa, não te serviria meu prato favorito sem antes perguntar do que você gosta. No diálogo, é importante começar entendendo o que a outra pessoa quer ouvir, não apenas transmitir o que desejamos. Faça para os outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Deixe-me contar uma história que exemplifica isso. Conheci um empresário em São Paulo que me contou sobre seu irmão gêmeo. Quando tinha 14 anos, ele se desentendeu com a família e foi para São Paulo, onde se tornou um empresário bem-sucedido. 25 anos depois, ele decidiu trazer seu irmão para conhecê-lo. Organizou uma festa em uma pizzaria, pois adorava pizza. No entanto, seu irmão começou a passar mal ao entrar na pizzaria, pois detestava pizza. Ele tentou agradar o irmão da maneira que achava lógica, mas esqueceu de considerar as preferências do irmão. Isso mostra como acontece entre nós. Acontece sempre assim: quero te mostrar o que penso, mas não me importo com o que você vai achar, não é verdade? Pense nisso. A natureza nos deu ouvidos no mesmo nível. Então o que entra em um ouvido sai pelo outro. Aí o diálogo se torna um monólogo, porque não há resposta. Para ter diálogo, primeiro preciso ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me ouvindo se gostar do que digo. Preciso ter algo interessante para te transmitir. Segundo, precisamos conversar de forma figurativa. Como Jesus ensinava, ele contava histórias. Como vou ensinar algo a alguém que nunca saiu do lugar onde está?
Como Jesus ensinava sobre coisas espirituais para quem está na terra, ele usava metáforas, contava parábolas. Quando ele contava uma história, você não podia discordar dela, porque ele estava transmitindo uma ideia através da história. Preste atenção nessa importante história. Uma vez, havia um navio importante, cheio de ouro, e de repente o motor parou. O dono do navio chamou o melhor mecânico da região. Ele trabalhou o dia todo, mas não conseguiu consertar. Então chamaram o melhor engenheiro do país. Ele trabalhou 2 dias, mas também não conseguiu consertar. Por fim, trouxeram quem construiu o motor do navio, mesmo que fosse longe. Ele foi até o navio de helicóptero, ouviu os ruídos, tocou nos tubos e encontrou uma válvula com um pedaço de linha vermelha. Ele perguntou se tinham um martelo e eles responderam que sim. Então ele deu uma martelada e o motor voltou a funcionar perfeitamente. Os 3 trabalhadores que trabalharam para consertarem o navio enviaram suas faturas. O primeiro, que trabalhou 1 dia, cobrou $100. O segundo, que trabalhou 2 dias, cobrou $400, $200 por dia. Ele era mais experiente que o primeiro. E o terceiro trabalhador, que consertou o motor com uma simples martelada, enviou uma fatura de $10.000. O dono do navio concordou em pagar, mas com uma condição. Queria saber como o terceiro trabalhador justificava cobrar tanto. Então, o terceiro trabalhador explicou: para dar uma martela em um parafuso é $1, e para saber bater no parafuso certo custa $9.999. Não é pela batida de martelo, mas sim pelo conhecimento. Imagine agora que estamos almoçando e eu te conto essa história. Se você entender a essência, verá como ela se aplica. Mais tarde, em seu escritório, você pensa em me contratar como consultor e pergunta qual seria minha taxa. Se eu der um preço alto e você disser é caro, vai perceber que estou cobrando pela experiência, não apenas pelo serviço. Eu preparei sua mente para entender meu ponto de vista através da história, usando uma metáfora. Quem sabe dialogar faz uso de metáforas. Políticos que vencem eleições são bons contadores de histórias, assim como padres que pregam sermões que todos apreciam. Quando você conta uma história, a mente crítica se acalma. Você transmite a história junto com a mensagem que quer passar, e essa mensagem se encaixa na mente do ouvinte. Outro aspecto importante no diálogo é usar uma linguagem adequada. Por exemplo, se você é médico e começa a usar termos médicos complicados que só você entende, e depois sua paciente volta para casa e sua família pergunta: o que o médico diz? E o paciente vai dizer: não sei, não entendi nada do que ele disse. Você precisa admitir que falhou em se comunicar. Um médico inteligente deveria usar uma linguagem que o paciente entenda. Da mesma forma, se você está enfrentando um problema legal e visita um advogado que faz uso de jargões jurídicos complexos que você não entende, você fica perdido. É como se estivesse falando com o vento. É crucial falar a linguagem do seu interlocutor ao dialogar com alguém. Não é hora de impressionar com um vocabulário difícil. O diálogo deve ser acessível para pessoas inteligentes, sem exigir sofisticação intelectual para entender. Use terminologia técnica apenas quando estiver falando com alguém que a compreenda. Outro ponto importante é a percepção. O que você está tentando transmitir pode não ser exatamente o que a outra pessoa está entendendo. Se você se considera um bom vendedor, então suas vendas devem refletir isso. Se não está vendendo bem, desculpe-me, mas sua abordagem de vendas pode estar errada. Talvez sua linguagem não seja adequada, sua mensagem não seja forte o suficiente, ou talvez você não esteja usando o poder das metáforas e histórias. Recentemente, um cliente veio aqui e eu disse a ele: você pode estar falando com o cliente atual, mas está realmente falando sobre o que fez com o cliente da semana passada, enquanto o presente cliente ouve. Essa é uma estratégia metafórica que convida o cliente a se envolver com suas ideias, como um pai que dialoga com o filho.
No final do diálogo, o filho se sente incentivado a experimentar o que o pai está sugerindo. É um convite que a vida lhe oferece. Agora, eu preciso que você entenda mais uma ciosa. Se você entender isso, você terá muito sucesso na vida, portanto, preste bastante atenção. Somos julgados por três coisas: nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos e o que dizemos. Na parte de como dizemos o que dizemos, entra o modelo que estou discutindo com você. Existe um nível em que nada acontece, onde você está apenas desperdiçando tempo, onde a comunicação é superficial. Por exemplo, quando pedimos água com gás e recebemos água sem gás, porque o pedido não foi entendido corretamente. Muitas pessoas ficam estagnadas na vida porque não conseguem se comunicar efetivamente. A comunicação é essencial nos dias de hoje. Se você remover a comunicação do mundo, o mundo entra em colapso, porque a informação só tem valor quando é compartilhada entre mentes, e isso ocorre por meio do diálogo. Eu mencionei que a vida é como um bolo com vários ingredientes. Começamos falando sobre autoestima e comunicação. Agora vamos abordar um pouco sobre os outros aspectos. Uma mensagem importante para você, jovem que está nos assistindo, e para os jovens de todas as idades. A juventude é uma escolha. Eu posso ter 65 anos, mas mantenho uma energia como se fosse um jovem de 18 anos. Estou sempre olhando para frente, pensando no que ainda posso realizar na vida. Quando mantenho esse foco, meu corpo não envelhece, permanece cheio de energia. Não estabelecer metas é um erro. Vocês conhecem o conceito de uma ampulheta? Ela tem a areia que ainda não caiu, o futuro, a areia que está caindo, o presente, e a areia que já caiu, o passado. A areia que ainda não caiu é o futuro, a que está caindo é o presente e a que já caiu é o passado. Vamos focar um pouco no presente. Sabe por que é chamado de presente? Porque é um presente de Deus. Não importa onde você esteja, é sempre aqui e agora. Já percebeu que a vida é um eterno aqui e agora? É nesse momento que você vive. Se você não consegue estar presente, é como um gato que passa por um telhado de zinco quente, só sente o calor. Muitas pessoas estão assim, dominadas pela tecnologia, pelo relógio, pelo celular tocando. Elas não vivem o momento e depois reclamam de ficarem doentes, cansadas, com dificuldade para dormir e incapazes de focar em algo simples, como ler um livro. Vamos voltar à nossa discussão sobre a ampulheta. A areia que ainda não caiu é o futuro. A que está caindo é o presente e a que já caiu é o passado. Você já ouviu que o passado molda o presente e o futuro? Isso é verdadeiro. No entanto, Einstein provou a não linearidade do tempo, ou seja, o tempo não segue uma linha reta. Eu vou te mostrar agora que o futuro também influencia o presente, e o presente pode até recriar o passado. Imagine que você compra uma viagem ao redor do mundo para daqui a um mês, e digamos que hoje seja domingo. Eu te garanto que a segunda-feira já fica mais interessante. Faltam 30 dias para a sua viagem. Mas você já se sente feliz no presente, só pelo fato de saber que vai viajar. Olha aí o futuro moldando o presente. Já ouviu o ditado que diz: muitas vezes a antecipação da festa é melhor do que a festa propriamente dita? Lembra daquela ceia de Natal que você preparou com tanto cuidado, mas que foi arruinada por uma discussão entre seus cunhados? A antecipação da ceia foi melhor do que a própria ceia. Às vezes a expectativa é mais emocionante do que o evento em si. Então, se você tem metas para o futuro, jovens, por favor, ouçam-me. Seu presente se torna mais interessante. Se você não tem perspectivas para o futuro, então está no caminho das ruínas, como muitos viciados que conheci durante minha vida. Eles perderam a noção do amanhã, acham que só existe o hoje. Quem vive apenas no presente não progride. Esses viciados usam drogas e só se preocupam em satisfazer seus desejos hoje e nem sequer pensam que essas drogas irão causar males à sua saúde amanhã. Espero que você entenda que o futuro molda o presente.
Vou provar para você agora que o presente também pode recriar o passado. Certa vez, uma senhora de idade avançada, cerca de 70 anos, veio até mim. Ela estava passando por um divórcio e soube que, através do meu conhecimento, poderia fortalecer seu emocional. Ela compartilhou comigo sua história. Casada há mais de 25 anos, ela e o marido decidiram não ter filhos. Eles tinham uma rotina em que passavam a semana viajando a trabalho e se reuniam nos finais de semana em um sítio que possuíam perto de São Paulo. No entanto, um evento trágico ocorreu quando a tia da senhora, que a criou e veio visitá-la no Brasil, faleceu repentinamente no sítio. Desde então, ela não conseguia mais visitar o sítio, enquanto o marido insistia em manter a tradição de visitar o sítio toda semana. Isso estava causando um distanciamento entre eles e, consequentemente, levando ao divórcio. Eu questionei a senhora sobre o motivo de não querer mais visitar o sítio. Ela explicou que era por causa da morte da tia. Eu sugeri uma nova perspectiva. Talvez a tia tenha escolhido morrer no sítio como um presente para ela, para demonstrar seu afeto. Comecei a dialogar com a senhora, transmitindo essa interpretação diferente da situação. Ela ficou atenta, mesmo que ansiosa para sair dali. No final, ela voltou ao sítio e desde então continua casada com o marido. Eu não mudei o fato da tia ter falecido no sítio, mas mudei a maneira como a senhora interpretava esse evento. Não podemos mudar o passado de ninguém, mas é importante entender que tudo o que aconteceu em nossa vida serviu a um propósito, talvez espiritual, que nos trouxe até este momento. Nosso futuro é uma possibilidade em aberto e cabe a nós decidir o que ele será. Somos os únicos animais no planeta com a habilidade de pensar no futuro. Sugiro que foquemos no futuro, pois é lá que passaremos o restante de nossas vidas. Se nos apegamos ao ressentimento do passado, limitamos nosso futuro. De repente alguém te magoou no passado e você ainda não perdoou essa pessoa. E perdoar não é apenas um ato de amor, mas também de inteligência. Aqueles que não perdoam estão prejudicando a si mesmos. O ato de não perdoar é como você segurar uma brasa em suas mãos e esperar que o outro se queime. Ao perdoar nossos pais, ou quem quer que seja, estamos liberando um peso de nossos ombros e abrindo espaço para um futuro mais promissor. Quero terminar contando uma história. Certa vez, um escritor que morava à beira-mar encontrou um jovem que jogava estrelas do mar de volta ao oceano. O escritor questionou a eficácia daquilo, pois havia muitas estrelas na praia. Ele dizia: com tantas estrelas do mar aqui, e você só consegue jogar de volta ao mar uma ou outra, e você acha que isso vai fazer diferença? O jovem pegou mais uma estrela, jogou no mar e respondeu: para essa aqui fez diferença. Pegou mais uma e disse novamente: para essa aqui fez diferença. Eu quero dizer para você que esse vídeo não vai conseguir ajudar a todos, mas se conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, para mim já ter valido a pena. Se fez diferença para você, comente assim: para mim fez diferença. Não sei como você vai utilizar tudo que ouviu aqui hoje, mas lembre-se, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Espero que novos caminhos se abram para você e que Deus esteja sempre ao seu lado, iluminando o seu caminho. Agora está aparecendo na sua tela 2 vídeos repletos de sabedoria. Clica neles e vá assistir.